Boa noite, amados irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, verso 31. Mas nós vamos ler a partir do verso 29. 29, 30 e 31. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Amém. Meus queridos, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do verso 31 do capítulo 40 do profeta Isaías. E eu quero falar a respeito da águia e do cristão. O profeta Isaías, ele fez referência a esse animal e apresentou esse animal como símbolo daqueles que confiam em Deus. Nós sabemos que a águia é uma ave de rapina, muito famosa por causa do seu jeito majestoso de voar, seu jeito majestoso de caçar. Ela pesa em média, segundo os pesquisadores, pesa em média 6 quilos. As águias maiores conseguem alcançar até 9 quilos. Com as asas abertas chegam a ter 2 metros. Então é realmente um animal surpreendente e possui algumas qualidades que são bastante inspiradoras para nós os cristãos. E certamente é que observando as qualidades da águia, foi que o profeta Isaías fez referência a elas como símbolo daqueles que confiam em Deus. Eu quero hoje falar um pouco sobre as qualidades de uma águia que tem significado para nós, os cristãos. Uma das características muito interessantes a respeito de uma águia é que ela é um animal que leva tempo para poder amadurecer. Dizem que elas só conseguem voar depois de 1 ano, mas elas aprendem a voar nas alturas, se jogando do pico mais alto, justamente para que possam estar acostumadas aos grandes desafios que terão que enfrentar durante toda a sua vida. Mas no período de preparação, as águias elas são vigiadas o tempo todo. Os olhos de sua mãe não se desviam delas nem por um instante. Mesmo quando ela está voando um pouco mais longe, ela consegue estar cuidando dos seus filhotes. E finalmente, quando as águias elas estão prontas para voar e caçar, nós costumamos dizer que elas estão prontas de verdade, porque elas são totalmente independentes, depois daquele período de preparação, daquele período de amadurecimento, pelo qual elas precisam passar. Meus irmãos, o cristão verdadeiro, ele entende que precisa ter um crescimento espiritual constante. Nenhum cristão consegue se firmar na fé se ele não experimentar um crescimento espiritual em todos os dias da sua vida. Ele precisa melhorar a cada dia, ele precisa se fortalecer a cada instante. E é muito interessante que a preparação ou amadurecimento do cristão o leva para um alvo definido por Deus. E esse alvo se chama o próprio Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Deus e o Espírito Santo, ele distribui dons na igreja, e muitas vezes os crentes não se dão conta por que o Espírito Santo distribui dons na igreja. E o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito dessas coisas. Ele diz que o Espírito de Deus distribui dons visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, Deus espera que os cristãos sejam bons naquilo que fazem. Deus espera que os cristãos tenham um testemunho exemplar.
Deus espera que os cristãos sejam afiados na palavra de Deus. E Paulo diz que Deus dá os dons visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, nenhum crente recebe dons espirituais apenas para exibir qualidades ou talentos, mas ele recebe qualidades, ele recebe preparação, ele é amadurecido para a obra do ministério. E ele diz ainda, para a edificação do corpo de Cristo. Isso nos faz pensar que o crente amadurecido é aquele crente que abençoa a sua família. A mulher cristã amadurecida é a mulher que abençoa o seu esposo. O homem cristão amadurecido, ele abençoa a sua esposa, os seus filhos. E essa família será bênção na vida da igreja, porque eles serão referência, eles serão luz para os outros, eles serão como um referencial seguro, no sentido de que trará edificação, inspiração para os demais cristãos. E Paulo diz lá em Efésios capítulo 4 ainda, que o Espírito Santo nos aperfeiçoa, para que nós possamos chegar à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, nós temos um alvo na vida cristã, e o alvo na vida cristã é ser igual a Cristo. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós oramos e fazemos a nossa devocional em casa, quando nós entregamos a nossa vida num processo de santificação crescente, nós não estamos fazendo outra coisa senão tentar copiar as qualidades de Cristo, fazer com que as qualidades de Cristo sejam evidenciadas na nossa vida. E Paulo diz, para que cheguemos à unidade da fé e sejamos perfeitos, à medida da estatura de Cristo. Mas ele ainda diz uma outra coisa muito interessante. Por que que o cristão precisa amadurecer? Sabe por quê? E ele diz assim, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Por que que nós encontramos pessoas que não conseguem se firmar na fé? Pessoas que mudam de igreja todos os dias. Pessoas que não têm convicção alguma, porque iniciaram a vida cristã, mas não se fortaleceram e não iniciaram um processo de crescimento espiritual. Mal iniciaram a vida cristã, já se acharam autossuficientes. Acharam que já sabiam tudo, mais do que os outros, e não conseguiram se desenvolver. E o resultado disso é o que muitas vezes nós temos que tratar na igreja. Crentes adultos, aparentemente maduros, mas agindo como crianças. Criando dificuldades para o pastor, criando dificuldades para a vida da igreja por causa de bobagens, que poderiam ser solucionadas de uma forma muito mais fácil. Crentes imaturos vão sempre agir como crianças. Qualquer coisinha, qualquer situação vai trazer abalo para a sua fé e vai trazer dificuldades para o seu relacionamento com os demais cristãos. Por isso que Paulo fala que nós precisamos ser aperfeiçoados. Assim como a águia, né? Que tem aquele período de preparação. Ela demora, mas quando ela está pronta para voar e para fazer aquilo que Deus designou a ela para fazer. Então essa é uma primeira qualidade da águia que eu queria compartilhar com os irmãos. Uma outra característica muito interessante da águia, e certamente que o profeta Isaías, ele tinha isso em mente quando ele fez referência a este animal, é que a águia, ela enfrenta as tormentas de forma corajosa. Muito interessante que quando surgem as tempestades, as águias, elas não se escondem. Dizem os pesquisadores que elas voam no meio da tempestade, como se estivessem enfrentando a tempestade, mas elas voam sempre para o alto.
Elas voam sempre em direção ao céu. E sabe por que as águias têm essa característica? Porque elas sabem que acima da tempestade tem o céu azul brilhando, tem um horizonte limpo. Muitas vezes ela se esforça para ultrapassar a tempestade. E ela sofre alguns danos. Ela sai com alguns ferimentos quando ela chega lá em cima. Mas quando ela está lá em cima, ela pode voar tranquilamente. E ela pode voar alegremente. Porque ela está acima da tempestade. Os outros pássaros continuam na escuridão, sofrendo os efeitos da tempestade. Mas a águia tem essa capacidade de vencer as nuvens e voar bem alto. E poder então escapar das tormentas. É por isso que o profeta Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. São aqueles crentes corajosos que enfrentam as turbulências da vida, passam por momentos de enfermidade, mas não perdem a sua fé. São crentes que enfrentam crises financeiras, como todo mundo, mas não deixam de ser fiéis a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. São crentes valentes, corajosos, que sabem que acima da tempestade existe um horizonte inteiro para eles poderem descansar e voar. Meus irmãos, nós precisamos ter segurança da nossa fé, porque nós não podemos ser abalados por qualquer coisa que acontece. Hoje a gente estava fazendo a profissão de fé dos candidatos ao batismo e eu pude sentir que os irmãos foram muito sinceros e muito verdadeiros naquilo que disseram. E foram recebidos, inclusive, com voto de unanimidade pela igreja. Mas deixando a experiência desses irmãos verdadeiros de lado, alguém disse o seguinte, que o banco da profissão de fé, muitas vezes é o banco dos mentirosos. Porque muitas vezes a pessoa assume todos os compromissos, mas depois, quando vem as tempestades, vem as turbulências, vem o vento contrário, porque o vento sempre vem contrário na vida cristã. Às vezes a gente pensa que a vida cristã é como se andasse num barco a favor da correnteza, né? Mas muitas vezes não é assim. Às vezes você tem que remar contra a correnteza. Às vezes você tem que voar contra o vento. E é por isso que o profeta Isaías disse que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eu nunca me esqueci, eu acho que eu já compartilhei isso com os irmãos aqui em outra oportunidade, quando eu fui seminarista lá em Nova Rosa da Penha, antigamente se chamava Itaenga, eu trabalhava na missão de Itaenga 1, e do outro lado da pista tinha lá um leprosário, e alguém me contou a experiência de um leproso, e aquele homem já estava no estado já bem adiantado da doença, já tinha o seu corpo bastante ferido por causa da doença, mas era um servo de Deus. E ele disse o seguinte para aquele seminarista que foi visitá-lo. Ele disse assim: seminarista, minha carne está podre, mas o meu espírito está pronto para se encontrar com Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo das teologias que dizem que os cristãos serão curados de todas as enfermidades. Mas isso não é verdade, porque a verdade, o que a Bíblia nos diz, é que aqueles cristãos que ficam doentes, que muitas vezes estão com uma doença incurável, alguns morrendo de câncer, passam por todos os tratamentos e por todas as tribulações, como uma águia que está vencendo a tempestade, que quer chegar acima da tempestade, para poder olhar para Deus e agradecer pela vitória. Nós precisamos aprender a enfrentar as tormentas da vida de forma corajosa, mas isso requer fé, e a fé depende do amadurecimento da vida cristã. Uma outra característica muito interessante da águia, e eu achei isso brilhante, é que a águia, ela é símbolo de superação. E eu acredito que o profeta Isaías também tinha isso em mente, quando usou esse animal como ilustração
daquilo que ele queria dizer. A águia, dizem os pesquisadores, elas vivem cerca de 70 anos. É uma vida longa. Mas aos 40 anos, toda águia passa por uma enorme crise. Uma crise que não dura 5 dias, mas dura 5 meses. São 150 dias de tribulação. E quando elas sentem que chegou o seu momento, aos 40 anos, elas olham para o pico mais alto e voam até lá. E quando chegam lá em cima, elas arrancam o bico, e depois elas arrancam as unhas, e depois elas arrancam as penas, e elas ficam 5 meses em estado de total vulnerabilidade, sozinhas, sem poder se defender, como se estivessem confiando apenas na proteção de Deus. Mas é interessante que depois desses 150 dias, elas se renovam, e é por isso que o profeta Isaías diz, que aqueles que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças. As águias se renovam, adquirem um novo bico, novas garras, passam a ter uma plumagem nova, bonita, e elas agora estão prontas para viver por mais 30 anos e voar de forma majestosa nos ares e caçar como nenhum outro animal sabe fazer. Isso é realmente muito interessante. No Salmo 103, versículo 27, o salmista diz assim, que a nossa mocidade se renova como a da águia. É uma palavra poética, e certamente eles cantavam isso, Eram os corinhos, eram os hinos daquele tempo, os salmos, mas eles sabiam cantar, porque essas coisas tinham significado para eles. Meus irmãos, nós precisamos entender que os momentos difíceis da vida são momentos extremamente necessários para nós. Eu sei que a gente procura sempre evitar ao máximo o sofrimento. Desde o menor sofrimento até o maior, todos estão incansavelmente em busca de tentar buscar o alívio e buscar a cura para a enfermidade. É muito comum alguém dizer assim, você tem um remédio para dor de cabeça? Porque quando a dor de cabeça começa, ela incomoda bastante, e a pessoa já quer imediatamente ficar livre daquele sofrimento. Mas, meus irmãos, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, coisas ruins na nossa vida, das quais nós não vamos poder escapar. São momentos que nós vamos ter que atravessar como qualquer outra pessoa, sendo cristãos ou não cristãos, crente em Jesus Cristo ou ateu, todos vão ter que passar pelos momentos difíceis da vida. Mas a questão maior que a gente precisa pensar é qual o significado disso para nós. Qual a importância que isso tem para a nossa vida. E aí eu, pensando a respeito desse assunto, eu me lembrei de José. Outro dia eu falei aqui sobre José no fundo do poço, mas a história de José é, na verdade, uma história de superação, é uma história de fé, é uma história de muito aprendizado. Por que José teve que passar pelo sofrimento de ser tirado de dentro de sua casa, ser dado como morto e ter sido jogado como escravo no Egito? Porque certamente Deus queria que ele aprendesse a administrar a própria vida. Até então, o seu pai administrava a sua vida. Até então, o seu pai Jacó cuidava dos seus problemas, protegia dos seus irmãos. Mas José agora, sendo levado como escravo, ele teve que aprender a administrar a própria vida, administrar a saudade da família, administrar a angústia que ele sentiu, a dor, a decepção de ter sido traído pelos seus irmãos. E todas essas experiências tiveram um significado muito forte e importante na vida de José, porque José pôde aprender a administrar a própria vida. Algum tempo depois, José é colocado dentro da casa de Potifar, e ele então começa a administrar servos que sabem obedecer o seu senhor.
E ele foi colocado naquela casa para que ele pudesse aprender exatamente isso. Administrar uma casa, cuidar dos negócios de uma família, administrar os servos, para que eles não cometam abusos, para que eles não cometam erros, para que eles sejam eficientes, para que eles sejam produtivos. E José teve que passar também por essa experiência, por essa escola na vida. E de repente, José é jogado dentro da prisão. E na prisão, José vai aprender agora a administrar os presos. Ele vai ser o homem de confiança do carcereiro. E ele vai aprender a administrar homens rebeldes, homens de coração duro, insubordinados, homens difíceis de lidar, homens difíceis de tratar, pessoas em quem você não pode confiar. E Deus o colocou lá como que dizendo, você vai ter que tomar conta desses homens. E um pouco mais à frente a gente começa a entender por que José teve que passar por todas essas etapas na sua vida. Por que ele teve que aprender a administrar a própria vida? Por que ele teve que aprender a administrar a casa de Potifar? Por que ele teve que aprender a administrar homens rebeldes? Porque no palácio de Faraó, ele teria que administrar uma crise de ordem mundial. E nós sabemos que José, com sua sabedoria dada por Deus, com o seu talento, tendo amadurecido como a águia, tendo alcançado a perfeição, ele conseguiu salvar o mundo da fome. Mas ele teve que passar por todas as escolas da vida. E nós precisamos entender que a vida nos oferece muitas vezes situações que são apenas aprendizado para nós. São testes que Deus coloca na nossa vida para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos ser mais maduros, para que nós possamos estar mais fortalecidos. Um bom cristão é aquele que sabe superar todas as dificuldades. Um bom cristão, ele não abaixa a cabeça diante de uma crise. Ele ergue a cabeça, ele olha para Deus e ele segue em frente. Como a águia, que é símbolo de superação. Mas tem uma outra característica que eu queria compartilhar com os irmãos a respeito da águia, é que a águia, ela voa em linha reta. Essa é uma característica muito interessante. Ela tem a capacidade fantástica de voar em linha reta como se fosse uma flecha, como se fosse um projétil. O voo da águia é muito diferente do urubu. Você já viu o urubu no céu voando? Ele fica voando em círculos, como alguém que não sabe para onde vai. Mas o voo da águia é em linha reta, não é um caminho sinuoso. Porque a águia, ela tem objetivo. A águia, ela sabe aonde ela vai chegar. Ela tem um destino certo. A águia, meus irmãos, é um animal fantástico. Foi por isso que o profeta Isaías fez referência a ela como símbolo daqueles que confiam em Deus. Mas é interessante que Jesus, no Novo Testamento, ele nos falou algo parecido a respeito desse assunto. Uma vez, um certo cidadão disse para Jesus o seguinte: Senhor, eu te seguirei, eu quero estar contigo, eu quero seguir os teus passos, mas primeiro, me deixa ir despedir dos que estão em minha casa. E Jesus olhou para aquele cidadão e disse o seguinte: olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para entrar no reino dos céus. Quem entende um pouquinho de agricultura sabe que quem está manuseando o arado não pode olhar para trás, porque senão ele fica com um caminho sinuoso. Quem lança a mão do arado precisa ter objetivo e andar em linha reta. Existem muitas pessoas que estão querendo seguir a Cristo, mas estão pedindo licença para Cristo, para primeiro resolver alguma situação da sua vida, para primeiro agradar uma outra pessoa da sua vida, para depois agradar a Deus, como se estivessem dizendo para Deus: olha Deus,
Eu te amo. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero viver somente para ti. Mas primeiro, eu tenho que agradar as pessoas da minha família. Primeiro, eu preciso me despedir daqueles que estão na casa do meu pai. São pessoas que não têm convicção. Porque a pessoa que quer seguir a Cristo, ela tem que tomar a sua decisão, de uma vez por todas. E ela precisa fazer com que todos saibam que ela só tem um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo. E meus irmãos, quando nós aprendemos a dizer para as pessoas quem é o nosso Senhor, as pessoas passam a nos respeitar mais. As pessoas passam a ter mais cuidado ao se dirigir a nós, ao exigir coisas de nós, porque elas sabem que nós já estamos comprometidos com um Senhor grande e poderoso, que é Jesus Cristo. Ninguém pode tomar a decisão por Cristo, dizer que quer ser crente e ao mesmo tempo ficar preocupado com o que vão dizer as outras pessoas. Eu, quando tomei a minha decisão, eu sabia que os meus amigos iriam me criticar, porque eu vim de um contexto muito diferente da vida na igreja. Eu era um sujeito que pulava carnaval, tomava cerveja, eu me embebedava em cada festa que havia, apesar de ser muito novo. Mas no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sabia de tudo que os meus amigos iam dizer de mim, mas eu estava com foco, eu estava com o meu olhar voltado para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe por que tem muita gente indo para o inferno? Porque não aprenderam a olhar para frente, para Jesus. São pessoas que muitas vezes estão na igreja, estão carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas estão olhando para trás. Estão preocupadas com o que os outros vão dizer. Estão preocupadas em agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Mas Jesus diz: se você quer ser apto para o reino de Deus, você precisa olhar apenas para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós temos que ter objetivo na vida. Quem quer servir a Cristo, quem quer participar das atividades do reino de Deus, precisa ter destino certo. E você foi chamado para isso, para servir a Deus, mas servir como a águia que voa em linha reta. Por isso que o profeta Isaías disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que Deus abençoe, que Deus esteja completando no coração dos irmãos. Antes de encerrar completamente, eu queria contar uma história para os irmãos. O pesquisador estava observando o ninho de uma águia e ele percebeu que a mãe se afastou demais do ninho, cerca de 5 quilômetros de distância. E ele percebeu que um dos filhotes se desequilibrou no ninho e caiu lá do alto. E o que aconteceu depois foi algo tremendo. Mas isso eu vou contar para vocês quarta-feira, no culto do dia 31. Tá bom? Então, quarta-feira nós voltamos a falar sobre a águia. Amém? Vamos orar a Deus? Ó Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nos tem guardado. Nós estamos sempre debaixo dos teus cuidados. Mas ajuda-nos para que nós possamos, como a águia que voa em linha reta, seguir sempre na direção de Jesus, entregando a nossa vida de forma incondicional ao Senhor Jesus. Que Jesus não seja apenas o Salvador da sua igreja, mas que Ele seja também o Senhor da igreja, aquele que tem autoridade sobre a igreja, aquele que diz quais são os passos da igreja. Ó Deus,
que Jesus Cristo seja o Senhor dessas ovelhas que estão aqui, dos teus servos que têm buscado a tua presença aqui nesse lugar, que eles possam ter Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, e possam ser servos obedientes, dedicados, possam sempre confiar nos cuidados do Senhor. Que essa noite possa ser uma noite de entrega de vida, uma noite de conversão, uma noite de consagração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.